Bem-vindo ao nosso podcast especial Meu Especialista, um quadro dentro do podcast Dose de Saúde da Santa Casa BH. Eu sou Augusto Albuquerque, médico coordenador dos ambulatórios especializados da Santa Casa de Belo Horizonte. Hoje vamos mergulhar nas profundezas da doença de Crohn. Então, temos como título hoje Enfrentando a doença de Crohn, História de Coragem e Esperança. Estamos aqui com a nossa convidada, uma paciente dos ambulatórios especializados, a Francine, de Macedo Santos, que irá compartilhar a sua jornada pela Santa Casa, desde o diagnóstico até os dias de hoje no tratamento da doença de Crohn. Além disso, temos a honra de receber o Dr. Matheus Meyer, que acompanhou nos ambulatórios especializados a Francine desde o começo. O Matheus, que é coloproctologista titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e também da Sociedade Brasileira de Videocirurgia e Robótica, além de preceptor da residência médica de coloproctologia da Santa Casa BH. Sejam bem-vindos. Obrigado. Então a gente vai começar, Francine, se você puder falar um pouco da sua história desde o começo, como que foi o diagnóstico, como que você pensou que você precisava de ajuda para tentar descobrir o que você estava tendo, os primeiros sintomas? Assim, minha mãe fala que desde pequenininha, muito novinha, sempre dei aquele chamado furúnculo, né? E sempre dava aqueles furúnculos e abria e demorava muito tempo para fechar. E aí, como aqueles idosos de antigamente, né? A minha avó sempre falava, coloca ela de banho no sal, que ajuda e tal. E nunca sarava, nunca fechava. E aí infeccionava, eu ia para o posto, tomava Bezetacil. Fiquei 6 meses tomando Bezetacil direto e nunca fechava. Até que eu fui num posto e o posto me mandou para a ginecologia da Santa Casa, onde lá a doutora Sônia achou que era um DST. Eu tinha apenas 7 anos de idade. E aí fui fazendo biópsias e nunca falava o que era. Aí ela me falou assim, vamos mandar para dermatologia, para saber o que é. Chegou na dermatologia com a doutora Valéria, eles também não descobriram. E aí ficava, e eu só piorava, abria mais lesões e lesões no corpo. E aí foi quando eu fui internei na Santa Casa, muito grave, né, na ala da dermatologia, onde eles fizeram biópsia, queriam operar, mas não dava para operar, porque a infecção estava muito grande. Foi quando a doutora Valéria apresentou o Dr. Matheus, que, assim, no dia minha mãe não estava, né? Aí ele chegou assim, só me olhou da porta e falou, depois eu volto, né? E aí foi onde começou a minha trajetória com o Dr. Matheus. Eu não, assim, basicamente da doença de Crohn, a única coisa que eu tive foi quando a infecção estava muito forte, que eu peguei e tive prisão de ventre. Eu não consegui ir no banheiro de jeito nenhum. O único sintomas foi esse, e as feridas. Fora isso, eu não tive nenhum outro sintomas. Aí, quando o doutor Matheus, né, eu acho que ele nem chegou a olhar. Porque no primeiro dia que eu fui, a mãe não estava lá. E como no pedido de interconsulta eram lesões perineais, perivulvares, perianais, a gente não pode examinar a criança sem a presença do pai. Então eu nem olhei, eu falei, não, nem vou te ver, volta amanhã. Aí no outro dia eu voltei e sua mãe estava lá e já me apresentei, falei que eu ia examinar. E foi uma história, não sei se a Francine lembra disso, ela era pequenininha, mas foi uma história curiosa que, assim, não sou melhor que ninguém, sou um médico como qualquer outro, mas eu sou especialista da área. Então a gente, quando vê algumas doenças que estão na nossa especialidade, a gente tem facilidade de identificar, né? E o Crohn dela era um Crohn do períneo. Então ela não tinha cólica, dor abdominal, né, diarreia, como ela falou, que são alguns dos sintomas, mas ela tinha o períneo extremamente inflamado, cheio de feridas, incontáveis lesões. E grosseiras as lesões, típicas de Crohn. E nesse dia na enfermaria eu cheguei, palpei a barriga, olhei, conversei, fiz toda a anamnese. Quando ela virou de lado, eu olhei assim, falei, tá, isso é Crohn. E a mãe dela falou assim, não, como assim? Como assim? Eu estou há 2 anos, vou para lá, vou para cá, você dá uma olhada e fala que é Crohn. Eu falei, olha, você me desculpa, mas é porque é dentro da minha área,
a gente vê isso com mais frequência, a gente estuda isso, então teve esse fato interessante. Foi muito engraçado, porque eu lembro que geralmente ele fala assim, tem que fazer toque, tem que apalpar e tudo. E aí ele só chegou e falou, Crohn, vou passar uma colonoscopia e ela vai fazer. Então, tipo assim, até minha mãe aproveitar assustou. esse gancho, assim, você podia falar um pouco pra gente como é que é o diagnóstico e o que é a doença de Crohn? Então, o que acontece? A doença de Crohn, ela é uma doença inflamatória intestinal. Ela inflama o intestino. Mas ela pode acontecer desde a boca até o ânus e inclusive na região perianal e perineal, em volta, que era o caso aqui que a gente está discutindo. Então, existem diversas apresentações. Tem gente que tem Crohn, né, tendo lesões em boca, em esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Tem várias apresentações diferentes. E a mais comum não é o que a Francine teve. A mais comum é a doença de Crohn no ilho terminal, que causa diarreia, causa dor abdominal, às vezes obstrução intestinal, fístulas lá dentro do abdômen, né? Então, são esses sintomas. E da região perianal, quando ela é sozinha, né, quando é só perianal, às vezes é difícil o diagnóstico, né? E até porque, quando a gente faz a biópsia, que ela até tinha já uma biópsia, muitas vezes não existe um achado específico. Então, vem alteração inflamatória inespecífica, porque ele não consegue jurar que é Crohn baseado só na biópsia. E isso, às vezes, dificulta o diagnóstico. Daí, que foi o seu caso de várias biópsias. Eu fui até a doutora Sônia da ginecologia, me mandou até para fora. Ela pagou biópsia, eu lembro que assim, na minha trajetória, minha mãe já tinha gastado com vários exames e tal, e chegou uma hora que ela não sabia mais o que fazer, e a doutora Sônia falou assim, eu preciso de uma biópsia mais detalhada. Na Santa Casa, nessa época, não fazia uma biópsia tão detalhada. E também ninguém queria fazer por conta do grau de que já estava a questão da ferida, sabe? E aí a doutora Sônia falou assim, ó, seguinte, eu vou pagar para fazer a biópsia lá na Hermes Pardini. Só que eu não posso fazer pela Santa Casa. Então eu fui pro PAN Sagrada Família, fiquei lá, internei lá, ela colheu, ela pagou e ela fez. E nunca dava nada. Na época então, foi imunistoquímica, que não fazia aqui. Então, e tipo aí assim, ela, né? É uma coisa muito engraçada, porque às vezes, hoje a gente vê que é muito fácil um diagnóstico, né? Dependendo do grau que tiver, é muito fácil. É só você ir num local certo também, mas às vezes dificulta. Quando foi para ir para a ginecologia, eu fiquei 2 anos só no posto, porque o exame da ginecologia não saía. E nisso eu fui piorando. Fiquei 2 anos no posto tomando Bezetacil. Então eu ficava tomando Bezetacil até eu conseguir chegar na Santa Casa e dar esse desenrolo todo. E isso é curioso porque, na verdade, como a gente é um hospital, né, de alta complexidade, que trata doenças, né, não só de alta complexidade cirúrgica, mas também, né, de diagnósticos difíceis e tudo mais, e às vezes os pacientes chegam na consulta com a gente muito aflitos, assim, né, nossa, o que vai ser, como que vai ser, como é que eu vou conseguir voltar aqui de novo? E a gente costuma falar para eles, né, fica tranquilo, o mais difícil é chegar na gente, agora daqui em diante nós vamos cuidar, nós vamos tratar. E teve uma coisa, a Francine falou bem rápido aqui, mas eu vou enfatizar isso, porque foi uma coisa muito delicada, porque ela começou com Crohn quando criança. E as lesões do Crohn, de fato, elas se confundem às vezes com lesões de doença sexualmente transmissível. E houve uma dúvida, né, Francine, questão de abuso e tal, e a mãe dela falou, não, gente, isso aqui não... E hoje, né, claramente a gente vê, então assim, até esse cuidado na hora de provar o que é, de fazer, de avaliar, é importante demais você ter especialista envolvido, reunião clínica, né? Acho que o caso da Francine eu já devo ter levado por baixo para mais de 20 reuniões clínicas, porque é um caso diferente, é um caso muito intenso e a gente, né, se tiver tempo nós vamos falar o desenrolar disso tudo. Mas de fato o que chama a atenção é isso, né? Assim, o diagnóstico apareceu, não é fácil às vezes, preciso da presença do especialista, e eu ia falar sobre o que é a doença de Crohn, né, e pontuar quando que ela foi descrita, que foi em 1932, então não é uma coisa muito antiga, né, vamos dizer assim, foi ontem, nós não temos nem 100 anos de descrição. Foi descrita nos Estados Unidos,
muito pela parte do ilho terminal, né, dessa doença dessa região mais comum que eu falei, do intestino fino, final do intestino fino, mas também da região perianal. E aí os tratamentos vêm avançando, a gente tem algumas mudanças de poucos anos para cá, de umas medicações que inclusive a Francine fez uso. E os exames, assim, você suspeitou, né, com dor abdominal, cólica, a diarreia crônica que não passa, isso é um caso clássico, assim, né? Um caso que não tem manifestação cutânea, assim, de pele. Tem uns exames que a gente pode fazer, quais são os exames, assim, Sim. que nos leva a pensar, porque a gente sabe que também, às vezes, não é tão específico, né? Isso. Então, assim, às vezes a gente não tem uma coisa muito específica, mas as doenças inflamatórias intestinais, seja a doença de Crohn e a retocolite, que são, vamos dizer assim, doenças primas, né? Elas são parecidas, mas são diferentes, a gente acaba fazendo o diagnóstico mesmo com a colonoscopia. É o principal exame para a gente acessar o intestino, ver o que está acontecendo, colher material para biópsia. Então, eu diria que o principal exame diagnóstico das doenças inflamatórias é mesmo a colonoscopia. A gente sabe que no posto de saúde, na assistência básica, não é tão fácil conseguir uma colonoscopia, apesar que a gente vem, né, acabando com essa história de fila. A Santa Casa não tem fila mais para colonoscopia, a gente consegue suprir a demanda nossa e a externa, né? Mas tem um exame que serve para acompanhamento, mas que ajuda no diagnóstico, é um exame de fezes, chamado calprotectina fecal. Esse exame, ele capta um pouquinho de uma proteína de uma célula, né, do leucócito, que é produzida lá na época da região da inflamação, quando está bem inflamado, e é um exame importante para a gente fazer o acompanhamento. Quando você tem um paciente com diarreia, com suspeita, cólica, como você falou, muitas vezes a gente, pede a calprotectina, porque o valor de referência dela é até 200, e ali entre 100, um pouquinho dependendo do laboratório, mas geralmente entre 50 e 150 é um resultado duvidoso. E um paciente com uma doença de Crohn ativa, às vezes ele chega com 1.000, 2.000, 3.000 de resultado. Então acende uma luz, então às vezes você está na atenção básica, você está lá atrás e falou, o calprotectina deu muito alto, esse aqui precisa de uma colono com mais prioridade. Teve uma época que a minha, quando veio um aparelho de fora, lá pro 100, a minha deu 2.000. E aí foi uma época que eu estava assim, mais ou menos, não estava nem tão ruim, né? O Dr. Matheus já tinha conseguido mais ou menos controlar a infecção, igual ele falou, foi vários medicamentos que eu tomei, e aí deu 2.000. E aí minha mãe falou assim, mas tá certo? Então, assim, às vezes a gente acha que é um exame. Eu já vi muita gente falando, não vou fazer não, porque eu não gosto de fazer, não gosto de colher a danada das fezes, né? Não gosto de colher, não vou fazer. Mas aí é um exame que é importante, porque às vezes, igual eu agora estou na fase que eu não tenho mais lesão. Só que através do exame o Dr. Matheus consegue ver o nível que está de infecção no corpo. Então, assim, é importante fazer o exame de calprotectina. Isso aí é fundamental, a gente estimular de quando for indicado, de fato colher, fazer, né? Como outros exames também, as pessoas têm umas resistências, às vezes até com a própria colonoscopia. Mas é um exame, tudo é um exame que tem suas características, como qualquer outro, mas se ele está atrás de um diagnóstico que vai descobrir uma doença para te tratar, para você ficar bem, vale a pena. Então a gente, né, pensa muito por esse lado. E na Santa Casa, como já falamos anteriormente, né, que mexe com alta complexidade, a gente consegue fazer calprotectina. Às vezes o paciente que tem convênio tem dificuldade de liberação, autorização, e aqui no ambulatório a gente faz super tranquilamente, monitora esses pacientes. E outra, o paciente que está bem controlado e que a gente faz o acompanhamento com a calprotectina, ele às vezes dispensa fazer colono, não precisa fazer, porque o paciente está bem, a calprotectina está baixa, não está inflamado, é só acompanhar. Aí nos tempos, né, existem os momentos que sim, precisa fazer a colonoscopia, aí a gente faz, mas não precisa fazer igual antigamente, toda hora uma colonoscopia para saber como é que está, né? Então acho que são os exames que a gente precisa mais ressaltar. Tem outros exames, hemograma para ver se está com anemia, essas outras coisas secundárias, né, que acontecem por conta da doença em atividade, mas que não são os exames principais de diagnóstico. E aí naquele momento que você foi no quarto, ela tinha 7 anos, certo? 9 anos. Hoje você está com 23. Você lembra? Lembro direitinho. Porque aquele dia tinha dado até meio que uma discussão da coordenadora da ala com a minha mãe, porque como eu tinha lesão, a internação foi muito assim. Eu fui para uma consulta para ver, né, o exame,
E aí eu cheguei no 100, no caso, e o médico falou assim, ela vai internar. Então, assim, foi uma internação que não foi, ó, eu vou lá, vou colocar a guia, eles vão me passar assim, não. E eu não tinha roupa. E minha mãe ficou ali, a gente já chegou na Santa Casa, já era de noite, e aí eu internei, e aí minha mãe no outro dia, ela tinha que ir comprar umas calças mais leves para mim, porque as calças que eu tinha eram calças de criança, apertada, leg, né, porque assim, eu amava uma leg, então era isso que eu tinha. E aí a Franciele, que era no tempo a coordenadora, falou assim, você não pode sair porque o médico, no caso Sua era o Dr. memória tá boa, hein? Lembra teu nome? Eu guardo o nome de todo mundo. Mas as pessoas são marcantes na vida dela, né? Você não vai sair porque o Dr. Matheus vai vir. O médico vai vir. Ela não citou o nome do Dr. Matheus. Ela falou assim, o médico vai vir. Aí minha mãe falou assim, mas a menina tá sem roupa, porque ela tá usando, tá machucando, eu preciso ir. E aí minha mãe deu aquela briguinha e ela foi para outra coordenadora, diretora, no caso da aula. E a diretora deixou, porque a diretora viu como eu cheguei lá. E aí foi quando o Dr. Matheus chegou na porta. Eu tava dormindo, porque assim, pra mim não tinha outra coisa para aliviar a dor, não se dormir. E aí a médica tinha vindo para dar o antibiótico, eu tava tomando antibiótico e ela tinha acabado de me acordar quando o Dr. Matheus colocou a carinha lá. Aí ele falou assim, cadê sua mãe? Eu tô assim, saiu. E aí ele falou assim, então depois eu volto. Aí ele voltou no outro dia, assim, eu não queria, basicamente eu era uma criança, né? Sim. Na verdade eu não gostava, tanto que quando eu vi que era homem, eu tinha muito preconceito. Tá? Para mim, começar a confiar no Dr. Matheus foi muito difícil, porque era homem, era uma história, ela falava assim, não quero. Então, eu realmente também, eu confesso que eu só deixava o Dr. Matheus me olhar quando minha mãe estava. Porque, assim, eu não gostava, não queria estar ali, sabe? Mas foi muito importante. Na época, eu achei que eu realmente não ia passar dali. E você lembra, assim, do sentimento quando ele deu o diagnóstico? Então, ele não fala, assim... O que você sentiu, assim? Não foi, acho que não foi comigo que ele falou, acho que ele falou com a minha mãe. Acho que não foi diretamente. Não foi. Quando é que você lembra, assim, que a sua mãe falou com você? Ou... Então, minha mãe... Quando você se percebeu, assim, que você tinha esse diagnóstico? Quando minha mãe falou do diagnóstico, eu já estava com 13 anos. Eu não sabia o que eu tinha. Eu sabia que eu tinha uma coisa que para mim era grave, né? E ali, minha mãe na real, minha mãe não me falava nada. Assim, o Dr. Matheus conversava com ela e ali ela conversava com meu tio, com meu pai e ficava ali, porque ela era muito nova, o medo de eu ter uma chamada tal depressão, ficar triste e tal. E, tipo assim, então ela não me falava nada. Eu vim descobrir o diagnóstico mesmo, o nome da doença, quando eu tinha 13 anos. Até porque eu era uma criança muito curiosa. Então ela sabia que eu ia pesquisar. Como eu cheguei a pesquisar quando eu tinha 13 anos. Então ela ficou com medo que eu descobrisse alguma coisa que eu não queria, sabe? Então ela... E na escola foi tranquilo, sim? Se sentiu isolada ou teve alguma dificuldade por causa da doença? Eu parei de estudar, fiquei 3 anos sem estudar. A gente teve uma dificuldade, só fazer um parênteses, né? A gente teve uma dificuldade grande porque quando a gente fez o diagnóstico, né, o tratamento, a gente precisou levá-la no bloco, fazer a drenagem, passar os sedenhos, que são os drenos, umas gominhas que a gente passa na região, para poder acabar com o processo infeccioso ali acumulado, usar os antibióticos e também o remédio principal que ela usava na época. Ela começou com corticoide e depois, num primeiro momento corticoide, que eu acho que até ela já tinha usado antes de eu conhecer ela, e depois a azatioprina e infliximab, que é o remédio na época. Você podia aproveitar e falar um pouco desses medicamentos, assim, que são uns nomes esquisitos aqui, então, assim, que vem mudando todo ano, né? Então, assim, como a doença de Crohn é uma doença inflamatória, a gente logo pensa, vou tomar um anti-inflamatório e resolver. Mas esse anti-inflamatório do dia a dia que a gente usa, para dores ortopédicas e tudo, ele é até contraindicado para quem tem Crohn, sabe? É um remédio que agride a área intestinal. Então, a gente usava durante muitos anos, a gente usou os corticoides, que são remédios, assim, como se fosse um tiro de canhão para baixar a inflamação. Então, doença de Crohn sempre acabava passando pelo corticoide. E a azatioprina, que é um outro remédio, que é um imunossupressor. A ideia era abaixar a força do sistema imunológico dela para parar de inflamar, porque não tinha nada errado e ainda assim ele inflamava, né? Então, como se fosse uma doença autoimune. E
Durante muitos anos foi só isso, imunossupressor, antibiótico e corticoide. E aí, posteriormente, foi descoberto umas medicações que hoje são várias, mas na época para o Crohn, durante muitos anos, foi a única, que é o que a gente chama de imunobiológico, que é um anticorpo monoclonal. Então, a gente pega um anticorpo específico, reproduz ele em laboratório ou em animal e tudo, e a gente aplica no paciente esse anticorpo para abaixar essa força exagerada do sistema imune. Então, isso mudou muito a história da doença inflamatória, não só esse, o infliximab, mas os outros que vieram depois, a adalimumab, o sequinumab, que ela usa, o vedolizumab em retocolite, em alguns casos. Então, assim, e a medicina hoje empenha muito nesses medicamentos, porque realmente mudou a vida desses pacientes, sabe? A gente, às vezes, não consegue cura completa, né? Então, assim, a gente não pode falar que com essa medicação a gente vai curar o Crohn, mas a gente controla. E às vezes eu dou exemplo dentro de consultório, que eu falo assim, o seu Crohn é um leão solto, dentro de um quarto, ele está lá desesperado que a gente morder e você correndo dele. Quando você toma um remédio e atinge a remissão, ou seja, você consegue controlar, é como se você tivesse colocado dentro de uma jaula e você tem a chave. E você não pode dar a chave para ele. Se você parar de tomar seu remédio, é abrir a jaula. Então, assim, a importância de manter o tratamento. A Francine, eu nunca tive muito esse problema de parar por conta própria, querer suspender. Ela sempre foi muito correta, porque eu acho que ela viu o benefício que ela teve nos primeiros anos usando o remédio. Não foi rápido, demorou um tempo isso tudo a melhorar. E até um pouco difícil de aceitar se você tem que tomar um remédio o resto da vida, ou por um tempo tão prolongado, né? Assim, pra mim até que não foi não, porque eu já tinha a tireoide, né, o hipotireoidismo. Então eu já tomava por ano. Então pra mim eu já sabia que pra viver, minha mãe colocava muito isso na minha cabeça. Então, graças a Deus, tive o apoio muito da minha mãe, e ela, assim, por mim eu não fazia não. Várias vezes eu confesso que quando eu era mais novinha, assim, 9 anos, 10 anos, que é a fase que a criança está assim, brincando, é só a fase de brincar. Eu não tive essa fase, né? Então eu pensava assim, não, desisto. E ali minha mãe ficava, meu pai, então, nossa. Eu lembro que quando o doutor Matheus, ele pegou a ajuda do doutor Wilson, e aí eu fazia acompanhamento com o doutor Wilson e o doutor Matheus nas quartas. E aí o doutor Wilson falou assim, você vai vou tirar tudo que é leite para ver. Isso bem no comecinho também do diagnóstico, tá? Vou tirar tudo quanto é leite para ver. E aí eu lembro que aquele dia eu xinguei o doutor Wilson. Eu falei para minha mãe assim, não acredito, o que eu mais gosto, eu quero queijo. Eu falei assim, nem um pedacinho de queijo. Ele falou assim, não, nem um pedacinho de queijo. E aí eu lembro que eu fiquei nervosa e tal. Eu falei assim, não tô nem aí, vou comer o que eu quiser. E eu era criança, então eu não entendia. Sim. Então aquela ajuda da minha mãe ali, conversando comigo, me mostrando que eu tinha que seguir aquele tratamento, foi essencial para mim chegar onde eu tô hoje, sabe? E às vezes, assim, eu acho que não é só eu. Eu já vi relatos de muitos outros pacientes falando que às vezes quer desistir, parar de tomar remédio e tal. Acho que não foi só eu que passei por isso. Eu acho que é um comum. Acho que ninguém Mas quer. Uma coisa interessante que ela falou, esse apoio da mãe dela, realmente, assim, a mãe dela é uma leoa, né? Se defende a cria. Mas ela realmente foi muito importante nesse tratamento, porque ela era assídua, ela fazia tudo, ela corria atrás. Teve um determinado ponto no tratamento da Francine, que ela ainda era menor de idade. Ela usou durante muito tempo o infliximab com bom controle. E num certo momento, a doença voltou a ativar. E a gente aumentou a dose, otimizou a dose, associou o corticoide, tudo que eu ia fazendo não resolvia. E vinha sempre com lesão de pele, sempre lesão de pele. Assim, eu acho que intestinal nunca tive. Nunca tive. Ela tinha na primeira coluna uma mínima inflamação intestinal, mas que usando o infliximab para tratar as doenças do períneo, consequentemente melhorou lá o intestino. E aí ela veio piorando, e aí eu falei, olha, a gente vai ter que trocar seu remédio, porque não tem jeito. Na época, no SUS, era o único remédio que ela podia tomar no infliximab, porque o adalimumab hoje já é usado mais tranquilamente em criança, inclusive hoje já está na bula que pode ser usado. Na época não podia. Então ela era menor de idade e eu não conseguia. Então a mãe dela teve que judicializar, entrar, brigar com advogado, e aí conseguimos o adalimumab para ela. A gente usou e não melhorou. E não resolveu.
E aí ela foi ficando pior e pior, a gente internou ela em antibiótico, as lesões super ativas. Foi quando, nessa época, além do períneo, ela tinha lesão em axila, lesão na mama, no umbigo, aqui no pubis. E aí a gente foi o segundo aperto que a gente passou. O primeiro no diagnóstico e esse, né? E aí, na época, a gente pediu o auxílio do Dr. Kennedy, da cirurgia plástica, levamos ela para o bloco, fizemos um desbridamento dessas lesões e tudo. E, na época, eu tinha lançado um outro imunobiológico, que é o ustekinumab, que é um inibidor de interleucina, que, na verdade, era a indicação que ela tinha, era a única opção. O remédio não está no SUS até hoje, não é fácil de conseguir, caríssimo o remédio, mas a gente discutiu nas nossas reuniões clínicas, levou, né, para outros colegas, até do exterior, o caso já foi, colegas que moram em outros países, para poder avaliar o caso, e aí concordamos que o ustekinumab era a melhor indicação. E aí eu validei na reunião que era isso, fiz um documento, os colegas que opinaram, assinaram, e eu entreguei para a mãe dela. Falei, ó, tá aqui uma ata de uma reunião clínica nossa, com todo mundo que concorda que ela tem que usar esse remédio, as referências bibliográficas, agora a luta é sua. Eu tenho esse papel até hoje, a assinatura de todo mundo. E ela foi na justiça com o advogado público e brigou, e até de uma maneira muito rápida ela conseguiu a medicação. E uma coisa muito engraçada, porque acho que ela entrou na justiça, não sei se foi na federal em vez da estadual, acho que foi federal. Foi na Defensoria Pública da União aqui no Contorno. Então, a verba, o medicamento, vinha de Brasília. Então, ela estava em casa, tranquila. Um dia tocou o telefone, falou assim, você precisa ir para o aeroporto da Pampulha agora buscar o remédio da sua filha, porque está chegando lá e ele tem que ir para a geladeira e tal. Aí a mãe saiu desesperada, chegou lá, eles entregaram para ela um isopor, não lembro quantas doses que tinham lá dentro. Era do começo, né? Era da indução. Então era 0. Devia ter umas 4 doses, pelo menos, que era da indução. Mas enfim, aí chegou o avião, chegou o avião na Pampulha, ligaram para ela e falaram, olha, vem buscar a sua medicação, que o avião está pousando aqui 1 hora aí na Pampulha, com a medicação você tem que ir buscar agora, porque é de geladeira e tal. Aí ela foi, largou tudo que tinha que fazer, largou lá para ir buscar o remédio. E quando o funcionário entregou para ela o isopor e tudo, assim, só tem noção quanto custa essa caixa aqui? Acho que o valor era, sei lá, 200 mil reais. Nossa. E ela falou assim, isso aqui é a saúde da minha filha, eu tenho muita noção de quanto que custa isso aqui. E aí ela começou a tomar o remédio e teve uma resposta assim, magnífica, realmente, melhorou muito e ficou praticamente sem nenhuma lesão, até que aquelas cicatrizaram. Aí a equipe de curativo do SEM também fez um trabalho fenomenal com ela, porque mesmo tomando remédio, aquilo foi cicatrizando aos poucos, a pele foi fechando, e eles deram um suporte muito grande para ela na época. Acho que ela ia toda semana, né? Toda quarta e sexta. Já era Luciene. Não sei. Quarta e sexta, eu ia na aula de curativo da Luana, e lá, assim, hoje todo mundo lá fala que é um milagre, né? A Rosângela mesmo, a secretária enfermeira do Dr. Matheus lá, sempre que eu chego lá, brinco, ó, seu milagre tá aí. Seu milagre, porque assim, ninguém acredita. Todo mundo que acompanha a história, ninguém acredita. E esses 3 anos você ficou sem estudar, daí você ficou em casa, por causa das internações que você tinha e o tratamento que tinha que vir. Eu não conseguia andar, né, por conta da lesão e tal. Então, e sentar era difícil. Era impossível. Impossível, não era nem difícil, era impossível mesmo. E aí, então, eu andava ajoelhada, né? Era ajoelhada que eu andava, quando eu conseguia andar. Quando eu não conseguia, minha mãe me carregava, meu pai, meu tio, né, me carregava. E aí, foi quando eu fiquei faltando demais. E a escola, assim, não dava para minha mãe me deixar sozinha para entregar relatório, entregar atestado, não tinha como. E aí eu lembro que a escola ligou para o Conselho Tutelar e falou com o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar ligou para minha mãe teve que explicar a história, né? E aí foi onde eu fiquei os 3 anos. Ela falou assim, ela já tem 3 anos sem estudar porque ela não consegue andar. E a gente, só fazer um parênteses, nós tentamos durante um bom tempo, eu acho que uma fase a gente conseguiu, talvez você ainda vai falar isso aí. Mas como ela estava fora da escola e de fato não tinha condição no início,
eu lembro que a gente fez uns relatórios pedindo aula em casa. Mas na época, eu não lembro assim, se foi algo que falaram que ela não tinha indicação, não podia, ou se foi difícil, porque não tinha pessoa, não tinha na época, né? Não tinha na época não existia isso. Hoje em dia até tem isso. Hoje em dia tem, mas não podia. Aí, para eu conseguir, foi o seguinte, meu pai ele fez o EJA. E no EJA à noite, tinha uma professora do meu pai que tinha doença de Crohn. Só que o Crohn dela era um Crohn muito leve, igual o Dr. Matheus explicou. Então, ela tinha a vida dela normal. E aí, ela, conversando com a coordenação da escola, ela falou, a gente tem que disponibilizar um professor para essa aluna. E aí, quando foi de tarde, nenhum professor queria. Aí, não, a gente não vai receber por isso, porque não pagava, né? Hoje eu não sei como é que tá. Porque, graças a Deus, eu consegui terminar dentro da escola, mas hoje eu não sei se eles pagam. Mas não pagava. E aí, uma professora, que ela tinha muito carinho por mim, ela foi e falou assim, não, eu vou. Não preciso desse dinheiro. Eu vou e vou dar aula a ela. E aí foi quando eu comecei a dar aula, receber aula em casa. E aí minha mãe queria pagar. E aí a professora falou assim, não precisa. E foi quando eu fiz 2 anos de aula em casa. Assim. Bacana, né? E aí foi quando eu consegui controlar. Porque assim, quando eu parei de estudar, tinha o odor das feridas, tinha a questão de eu não conseguir andar. Então esse foi o caso de eu parar de estudar. Não foi que, eu sou doente, eu vou ter preconceito. Sim. Não, foi por conta das lesões mesmo, sabe? Mas é uma época difícil também, adolescência, né? E aí, eu parei, e aí minha mãe conseguiu, essa professora, né, com a bondade dela, hoje eu abençoo todo mundo, graças a Deus, sabe? Porque Deus colocou muita gente boa. E aí eu consegui estudar esses 2 anos e recuperar o tempo que eu perdi, né? Parando de estudar naqueles 3 anos. Mas foi assim, foi muito difícil. Essa foi a primeira dificuldade, né? E assim, digo, na parte social, né? E a comida? Nossa, não falo. Até hoje eu sofro. Porque, assim, eu coloquei na minha cabeça, eu tenho ciência que eu como algumas coisas que me faz mal. Isso eu tenho ciência. Mesmo eu comendo... Né, mas a vontade existe ainda, né? O doutor Matheus não me xingue, mas mesmo assim eu como. Igual o caso do queijo, eu não como com frequência, mas eu como. Tem hora que me dá doida lá, que eu pego fatia de queijo e coloco no pão e como. Só que, quando eu era nova, eu não ligava. Eu queria comer, tinha lá em casa, e minha mãe até me xingava, porque eu pegava escondido e ia comer. E aí eu ficava com dor. Ela tá assim, você tá vendo? Você tá vendo? Eu vou chegar lá e vou contar com o doutor Matheus. E aí, como é que é o nome da sua mãe? Como é que é o nome da sua mãe? Antônia. Aí, nesse trabalho psicológico, foi onde eu comecei a perceber que eu posso comer? Posso. E assim, eu tive restrição aquele tempo, mas depois o doutor Wilson liberou. Quais que eram as restrições, assim, que você sentia mais falta? Era do leite. Era o leite, o queijo mesmo. Tudo que tinha leite, ele cortou, tudo mesmo. E na época... Bolo, brigadeiro. Queijo, eu amava queijo. Nossa, queijo era a minha paixão. E aí ele cortou tudo. E em questão de alimentação, quem tem Crohn, a gente tem uma dieta. Lógico que a gente tem uma dieta. Eu não sigo, mas tem. E assim, eu não sigo, mas assim, por condições mesmo. A dieta do Crohn, ela é muito cara. Quando nessa segunda fase muito perrengue, eu fui na nutrição da Santa Casa e aí eles passaram a dieta. Só que uma dieta para quem tem Crohn é um salário mínimo. Você não consegue. O doutor Matheus passou, na época, um leite, né, o Modulem. Ele, na real, ele não passou. Ele deu a ideia e a nutricionista acatou. E aí ela pediu, fez o relatório e o Modulem dava na Secretaria de Saúde. E aí era o único leite naquela fase que iria me ajudar a cicatrizar aquela cirurgia que o doutor Matheus tinha feito. Só que não liberou. O Modulem é R$300 uma lata. E uma lata não dá com isso. E aí quem tem Crohn, pode dizer que a gente não tem acesso fácil à alimentação.
Você conseguiu encontrar outras pessoas fáceis, assim, com doença de Crohn? Consegui. O grupo de WhatsApp? Na época não tinha, né? Mais para agora, né? Na época era Facebook. Facebook. Só que eu não achei, eu achei pela IMEG. E a IMEG... E a AND também. Então, eu encontrei a AND lá na IMEG. A AND é a Associação Mineira de Doença Inflamatória Intestinal. É uma instituição assim, para dar um suporte, sem fins lucrativos e tudo. E que nessa parte social, de acesso à medicação, eles fazem muita troca de medicação. Então, às vezes, assim, você prescreveu um remédio, o paciente entrou na secretaria, uma azatioprina, por exemplo, e ele ainda não foi, né, lá tem um prazo, 60 dias, não sei o que demora. Aí, às vezes, eles fazem contato. Não, antes tem alguém que deixou de tomar por algum motivo, chega lá e doa. Fala, não, eu tenho que ir, pode ir começando. Então, tem um intercâmbio, às vezes. Assim. Legal. Inclusive, eu consegui uma lata do Modulem, mas não foi pela AND. Foi pelo um outro paciente que tinha Crohn. Na real, não tinha Crohn, tinha reticulite. E ele foi na mesma nutricionista, lá na Santa Casa mesmo, e aí ele deixou a lata lá. E aí ela me deu a lata. Só que aí quando você vai pesquisar, é 300. Hoje está na faixa de R$450 uma lata. E a dieta é o que mais? Não, na verdade é o seguinte, não é que o paciente que tem Crohn tem que usar o Modulem, não é isso. Mas o problema é que nas fases onde a inflamação é muito exagerada, principalmente quando envolve desnutrição, você precisa de um suporte. O Modulem ele é um suplemento alimentar, mas mais próprio, direcionado para a doença de Crohn, porque ele tem lá um efeito imunomodulador e tudo que não agride tanto e consegue trazer nutrição. Então, assim, seria mais para esse perfil de pacientes. Quanto à dieta, de uma maneira geral, no fundo, a gente não sabe ao pé da letra a causa do Crohn. Então, assim, por que uma pessoa desenvolve Crohn? A gente tem algumas associações, né? Então, assim, países com uma condição socioeconômica melhor que a nossa, maior, por exemplo, a Europa, Estados Unidos, tem maior incidência de doença de Crohn do que aqui. Pacientes com alimentação, às vezes baseada em muitos alimentos processados, eles vão se tornar mais sintomáticos. Então, por exemplo, no caso dela, que tinha fissuras e feridas em volta do ânus, tudo que ela comesse muito condimentado, na hora que ela fosse evacuar, ia arder, ia queimar, ia pinicar, ia fazer mal. Então, assim, a comida do brasileiro tem um detalhe, né? Assim, ela é muito condimentada, então às vezes não chega a ser igual a comida, né, de mexicano, indiano, mas ela tem muito condimento preparado pronto que as pessoas usam, né? E ela é muito baseada na farinha. Então, assim, pão de manhã, biscoito no almoço, arroz e farofa, e isso leva a um perfil de constipação intestinal. E as fezes mais duras, mais ressecadas, na hora que for passar por ali pelo ânus, no ato da evacuação, vai se tornar sintomático. Então, assim, mas a partir do momento que o paciente está controlado, ele tem uma vida normal e uma dieta que tem que ser saudável como a de todo mundo. Entendi. Então, assim, eu vou mandar a Francine parar de comer pizza, hambúrguer, não é porque ela tem Crohn, é porque para todo mundo é saudável, né? A gente vai comer em ocasiões especiais e tal. Em questão de alimento, assim, hoje eu entendo, né? Assim, chegou na minha fase dos 15 anos, eu comecei a entender que o que a minha boca comia, o meu corpo respondia. Então, aí foi onde eu fui cortando, eu fui me desapegando. Assim, hoje eu tomo leite, só que aí quando eu tô em fases, porque ainda tem fases de inflamação, não acaba, né? Assim, são fases por resto da vida, igual o doutor Mata já explicou. Aí eu vou lá, compro um leite sem lactose e tomo. Não é bom, mas eu tomo. Assim, na época que eu tava muito ruim, que o doutor me cortou, era só o leite de soja. E aí eu não tomava leite de soja. Uma coisa que eu não conseguia tomar de jeito nenhum. Foi uma época, igual você tá perguntando, foi muito difícil. Por quê? Porque eu tinha que comer. E o que eu mais comia, eu não podia comer mais. Foi onde eu comecei a introduzir mais verdura, né? Essa questão assim, mas não gostando. Então, a questão do alimento é importante. A falta do prazer também, né? Assim, por obrigação é diferente, né? Não é fácil. Mas às vezes também é o ponto de vista, né? A gente conversa muito sobre isso, sobre motivação, né? Agora ela está muito bem, mas durante a adolescência a gente tinha muitas conversas assim, sabe? E uma das coisas que a gente falava, assim, né? Que a gente fala para os pacientes é o seguinte, não pensa que eu estou te proibindo alguma coisa, não. Pensa que você está reeducando a sua alimentação, você está comendo melhor para o seu bem. E não para me agradar que eu estou te proibindo alguma coisa ou outra, né? Então, era muito por isso. E é o nosso desafio, independente do Crohn, a alimentação é algo que na coloproctologia
neurologia e tudo, a gente bate o martelo mesmo, porque muitas das queixas do paciente a gente resolve só com uma reeducação alimentar. Participação da equipe de nutrição, igual foi o caso dela e tudo mais. Eu lembro que no meu caso, a questão da alimentação também me ajudou muito. Porque quando eu parei, que eu comecei a comer verdura, que eu comecei a tirar mais o leite, a tirar aquelas coisas mais de leite, eu comecei a sentir menos dor. Entendeu? Porque mesmo eu não tendo agravamento no intestino, eu sentia muita sintoma você sentia, né? Às vezes eu sentia cólica, assim, né? E aí, quando eu tirei o leite, fui tirando leite, fui diminuindo, fui percebendo que aquela dor parava. E aí foi onde eu comecei a parar de comer mais verdura, essas coisas. E eu era criança, né? Então, pra mim, às vezes eu chegava lá, doutor Matheus, eu comecei a comer isso. E ver ele feliz me fazia bem. Porque, tipo assim, ver minha mãe feliz por eu estar querendo lutar contra aquela doença, me fazia bem. E aí foi onde eu comecei a pensar. Hoje eu ainda, assim, às vezes eu exagero, né? Acho que todo mundo às vezes perde um pouquinho de controle. Tem uma fuga, de vez em quando, né? Mas, assim, hoje eu ainda como e tal, mas quando eu vejo que eu estou exagerando, eu paro, né? Então, aí ela teve algumas fases no tratamento onde eu precisei usar corticoide em dose alta. E um dos efeitos adversos do corticoide é fome, irritabilidade, né? E ganho de peso, inchaço mesmo. Então, algumas fases que a Francine já falou para mim, não vou tomar esse corticoide, não vou, estou inchando, estou ficando muito calmo, só mais um pouquinho, prometo que vai ser rápido, né? Mas depois desse segundo ciclo de tratamento, desde que ela está com estequinumab, uns bons anos que a gente não precisa mais de corticoide, né? E nem vai precisar. Misericórdia, é mais mas, agora, assim, outra coisa falando da alimentação, né, que assim, a gente tem, obviamente, o nosso intestino é uma região, do ponto de vista médico, ela é exposta ao ambiente, porque a pele é exposta, você encosta nas coisas e tudo, né? Mas o intestino, ele introduz o alimento, come, ele vai ser exposto a um monte de coisas, né? Então, a exposição solar, né, exagerada vai causar um câncer de pele. E a exposição a alimentos não adequados também podem propiciar ou aumentar a incidência muito do câncer de intestino. A doença inflamatória intestinal, ela existe estatisticamente, uma incidência um pouco maior de câncer de intestino nessas pessoas. Não significa que elas vão ter o câncer. Eu tenho Crohn, eu vou ter um câncer de intestino. Não, não é isso. Mas é que se você está principalmente descontrolado, o Crohn está inflamado, as células estão trocando, inflamando, trocando, uma hora uma troca errada e desenvolve o câncer. Então, assim, uma das importâncias da gente manter a doença de Crohn controlada é também para a gente ter um benefício lá na frente, né, diminuindo a chance de desenvolver um câncer. E para as pessoas com Crohn ou sem Crohn, a gente orienta, olha, não vamos comer carne processada, linguiça, salsicha, mortadela, né, esses alimentos, eles são, sim, relacionados, quando você consome muito, né, com o câncer de intestino, assim como o Crohn sem controle. Então, eu falo às vezes para o paciente, olha, vamos controlar seu Crohn, para você ficar bem, e proteger a gente também lá na frente ter uma chance menor. E junto com isso, vamos alimentar melhor, vamos fazer atividade física, vamos diminuir os excessos, evitar a obesidade. Então... chega uma hora que você não quer mais também, sabe? Igual eu. Hoje eu não como uma salsicha. Antigamente, no começo da doença, meu pai comprava, era macarrão com salsicha, era pouco salsicha. Então, hoje eu não como mais. Por quê? Porque eu entendi, eu tive que parar de comer aquilo, então são coisas que eu não sinto mais falta. Ao longo do tempo, assim, você vai parando de sentir falta daquilo. Dói no começo, porque você está acostumado a comer. Mas, ao longo que você vai se adaptando, se readaptando a sua alimentação, você vai deixando de lado. Digamos que hoje você já está escolada, né? Você já sabe quando inflama, quando aparecem os primeiros sintomas, o que pode comer, quais são os riscos, e pode palpitar até na medicação, né? Palpite muito, porque é engraçado, porque lá, aqui na Santa Casa é o hospital escola, então a gente tem residente, acadêmico, né? E como o caso dela é muito interessante, toda vez que ela consulta tem um acadêmico novo, aí ela vai e eu mostro as lesões, as cicatrizes e tal, e aí
eu pergunto às vezes para os pacientes, qual que é a suspeita? Um paciente que aparece com isso, com aquilo, qual medicação? Aí às vezes os meninos ficam perdidos e ela fala, não, corticoide, não, você tem que dar um infliximab, você tem que... Ela às vezes sabe mais da doença que os alunos. É engraçado que o doutor Matheus sabe que teve uma época que eu falava com ele, não quero. Residente aqui na sala não quero, porque era estressante para mim, sabe? Então, tipo assim, eu entendo que o meu caso ajudou muitos dele, né? E quem pegava o meu caso, assim, eu brinco até hoje, quem pegou o meu caso e sabe do meu caso e tratou de mim, tem um troféu ali, né? Para toda vez que for dar uma aula, tem aquele troféu ali. E eu não impeço deles usar, não, de jeito nenhum. Teve uma vez que o doutor Matheus indicou uma menina, uma médica, e ela falou assim, eu preciso fazer um TCC. Ela ligou para minha mãe, eu preciso fazer um TCC e eu queria usar o caso da Francine. Eu tratei ela junto com o doutor Matheus e tal. Posso? Pode. Eu não, assim, não ligo, sabe? Porque muita gente, igual, uma vez uma menina lá de São Paulo, ela pediu para eu dar meu depoimento sobre a doença na internet para ajudar as outras pessoas que estavam começando agora a encarar a doença. Eu falei assim, não, pode usar. Porque tem gente que não quer. Tem gente que... Eu, no começo, não gostava. O doutor Matheus falava assim, é residente, eles precisam. Eu tô assim, não, doutor Matheus. Tanto que ele brincava, você brincava, que eu não gostava de residente. Mas não era, porque para mim era estressante. Eu já tinha que, como eu mudava de escola, eu já tinha que chegar nos lugares e explicar. Se minha mãe tivesse que ela ia falar, que eu falava assim, eu não quero estudar, porque eu não vou explicar. Eu não quero explicar. Hoje eu já tenho a ciência que isso pode salvar alguém. Pode ajudar alguém. Isso, bacana. E isso é uma coisa que é verdade, que essa questão dela sempre permitiu, tanto ela quanto a mãe, a divulgação científica, né? Então, assim, a Francine tem artigo publicado em revista médica, eu já apresentei, no caso dela, numa reunião de doença inflamatória com gente online, com gente do mundo inteiro, e sempre apresentei. E, na verdade, a gente aqui, como Hospital Escola, é importante a gente divulgar a informação. Porque é aquela história, né? No caso dela, nós não começamos falando que ela ficou 2 anos sem conseguir saber o diagnóstico. Então, assim, quanto mais a gente puder divulgar entre os médicos, entre os congressos, as coisas, os casos, né, como o dela, como de outros pacientes que são capciosos, difíceis e delicados, a gente, na verdade, está ajudando um monte de gente sem nem saber, a gente está ajudando. Inclusive, esses mesmos acadêmicos, residentes, que chegavam lá e só viam o caso dela, às vezes, em 2, 3 minutos, eu garanto que 20 anos depois, se aparecer o paciente com Crohn perineal, eles vão lembrar. Eu lembro aquele caso que eu vi. Então... Assim, eu gosto muito. E hoje eu vejo onde os residentes que me trataram, doutor Fernando, Massarlude, doutor Henrique e os outros, hoje eu vejo onde eles estão chegando, eu penso, uma hora eles não sabem, uma hora eles vão fazer que nem o doutor Matheus. Eu fico muito feliz, sabe? Porque hoje, assim, igual eu não tenho bolsa de colostomia, graças a Deus, mas tem muitos pacientes com Crohn que tem, né? E hoje você chega num restaurante e você não vê o lugar adaptado para quem tem bolsa. Você vai no shopping e você não vê. Então, eu acho que a doença, ela ganhar repercussão assim e tal, vai acontecendo que uma hora os estabelecimentos vai dar adaptado para a gente, entendeu? Porque hoje não é. Se você for olhar, hoje não tem. Igual, no ano de 2021, sancionou uma lei onde quem tem doença de Crohn grave, ela tem direito ao BPC. Assim, ninguém sabe ainda, sabe? É uma coisa muito assim, ele sancionou a lei, mas sancionou a lei por quê? Porque um deputado, ele tem uma doença de Crohn, ele usa bolsa. Então, lá dentro da lei, ele está lá dentro da Câmara, eles estão aprovando diversas coisas para quem tem Crohn, para quem usa bolsa, acessibilidade. Então, é bom, porque às vezes, igual, vai começar com o doutor Matheus, que, igual você falou, é muito comunicativo, ele tem um programa que ele explica as coisas. Isso é bom, às vezes eu pego e compartilho, entendeu? Porque ajuda. A informação sempre é bem-vinda. Essa história que ela falou é interessantíssima do banheiro, porque o paciente que usa colostomia, ele esvaziar a bolsa, fazer higiene no vaso, no chão, aquilo é difícil. Difícil, né?
Então, assim, existe um vaso um pouco mais alto, um espelho para a pessoa ver e poder, né, fazer a higiene ali, um chuveirinho adaptado e tal. E isso foi uma coisa que nós mudamos lá no 100. Porque um dia eu falei, um paciente meu queixou, falou assim, doutor, na boa, eu fiquei esperando ali para consulta, precisei esvaziar minha bolsa, mas esse banheiro aqui não dá. Esse paciente chama Wilson, gente boa ele. E aí eu falei, gente, eu nunca pensei nisso, a gente atende tanta gente aqui, o nosso banheiro não é adaptado. Mas na hora eu fui lá na coordenadora, falei, ó, pode chamar o pessoal, vamos fazer um banheiro adaptado no 100. Aí ela, não, como é que é? Aí eu mostrei para ela os modelos, no aeroporto de Congonhas tem um, tem alguns outros lugares que eu já vi. E aí ela fez e construiu lá. Então hoje no 100 você tem um banheiro próprio para customizar e tudo. E isso que ela comentou sobre legislação, sobre melhorar o entendimento, acabar com o preconceito, nem se fala, né? Mas acho que é mais um acesso às coisas. Então em algumas cidades, em alguns países eu já vi isso, o paciente com doença inflamatória ele tem um cartão, que é roxo, que é o símbolo da doença inflamatória, e esse cartão dá para ele o direito de usar o banheiro independente do lugar que ele estiver. Então, você está numa farmácia, pode usar seu banheiro? Não, aqui é só para funcionário. Ele tem um cartão, a pessoa, por lei, tem que deixar ter acesso ao banheiro. Porque tem alguns casos que o paciente tem uma urgência para ir no banheiro, uma necessidade de trocar uma bolsa, e tudo são diferentes um pouco do caso da Francine, mas que envolvem também essa história da inflamação intestinal. Então, acho que tudo que a gente puder ir melhorando, no acesso, no entendimento, levar informação, né? Igual esse podcast é o maior exemplo disso, né? A gente levando a história toda de um paciente, mostrando as características da doença. Até mesmo que, às vezes, algum paciente que está se sentindo sozinho em casa também, né? Consegue se identificar, não, o caso é muito parecido com o meu, consegue achar um acesso. Né? 11 anos de tratamento, eu vi um menino, não sei se ele tinha doença de Crohn, mas lá eu vi só apenas um menino que ele era bem novo. Eu não sei o caso dele e tal. E eu queria te pedir isso, que recado que você daria para quem está começando assim, a descobrir isso ou está no começo do tratamento bem novo? Assim? É difícil. Às vezes a gente, igual no meu caso, eu não podia fazer muita coisa. Hoje em dia já começa com medicamento, a pessoa já vai controlando bem. Mas é difícil sim, mas lá na frente você vai ver que foi necessário não desistir do tratamento, porque é essencial. Se não fosse o tratamento, hoje eu não estava aqui, né? Porque é uma coisa muito grave. E para não piorar, não desistir, as famílias também apoiar, porque uma vez eu vi um caso onde o próprio esposo humilhou a esposa por causa da doença. Então, assim, a gente ter o apoio familiar também é bom. Que a família apoie essas Bendita pessoas. Dona Antônia, né? Que a família apoie, porque o apoio da família é o essencial. Acho que para você começar a tratar, você tem que precisar do especialista, sim. Só que você também precisa do apoio familiar. Porque sem um apoio familiar, eu acho que a criança, principalmente, vai desenvolver uma depressão, uma ansiedade, o que vai fazer piorar. Porque, assim, eles falam que o emocional piora muito a doença de Crohn. Eu já tive experiências que vi, eu fiquei com dor, estourou uma bolinha por causa do emocional. Então, assim, é essencial o tratamento. Por mais que esteja agora, tá difícil, tá doendo, mas lá na frente a pessoa vai ver que vai fazer efeito. Você quer deixar algum recado, Matheus? Eu, do ponto de vista médico, né, primeiro eu quero fazer só umas observações. Primeiro, agradecer muito a Francine de ter aceitado o convite, vir aqui. Sei que parece uma conversa informal e tudo, mas não é fácil vir um paciente vir aqui e contar a sua história. Queria agradecer meu chefe, o Dr. Wilson, que é o chefe da nossa equipe aqui, porque ele é muito especializado, muito experiente em doença inflamatória e em vários momentos da história da Francine ele foi peça-chave em decisão, em ajudar a gente nas reuniões e tudo mais. E ao Zé Roberto, que na época que eu comecei a tratar ele, o Dr. Zé Roberto era meu preceptor, eu era R2, para tratar ela, e ele sempre deu um suporte técnico muito grande, ele era super estudioso, sempre trazia tudo de mais moderno. Hoje ele está em São Lourenço, ele era médico aqui da Santa Casa, então essas pessoas eu queria agradecer especialmente. E do ponto de vista médico, o que eu queria deixar de recado é que assim, os pacientes se atentar aos sintomas que eles estão tendo, principalmente sintomas crônicos, assim, não ignorar, sabe? Eu tenho uma dor há 1 ano, presta atenção no corpo, né?
procure ajuda médica e, frente a um diagnóstico, frente a um desafio, né, como o caso da Francine, enfrenta o desafio e lembrando que eles não estão sozinhos, né? Então, às vezes eu falo isso para a Francine, Francine, essa luta não é sua, não, essa luta é nossa, então a gente quer eles bem também, né? A gente se formou, a gente estudou, tudo que a gente mais quer é o sucesso do tratamento. Então, eles vão sofrendo, nós vamos juntos, e a gente vai ali. E essa questão luta, de ir sofrendo é literalmente verdade, porque o Dr. Matheus, ele várias vezes chorou, porque ele tinha que fazer... Mas médico chora? Chora. Nossa, o Dr. Matheus chorava. Assim, que eu já vi foi umas 3 vezes, porque às vezes ele tinha umas ideias muito doidas. Eu falo que a dona em mim era doida, então ele era doido. Porque assim... Querendo saber isso aí. Porque assim, teve uma época que quando o Crohn estourou na mama, ele falou assim, traz o remédio lá que eu vou aplicar na ferida. E ali eu chorei, ele chorou junto. E minha mãe falou assim, você fica fazendo escândalo aí, ó, doutor Matheus chorou junto com você. Então assim... porque a gente tinha na época, vou só justificar, não estou inventando nada não. Existem muitos estudos sobre a injeção desse remédio infliximab no lugar que está o problema. Na época super se falava nisso, nossa, agora é isso que vai resolver. Então tinha trabalho científico, tinha suporte, né, teórico para fazer isso, discussão em reunião. Falei, não, vamos fazer. Só que a gente fez isso sem uma anestesia geral, porque realmente era só aplicar um remédio, como se fosse uma anestesia local. Mas essa aí ficou brava comigo. Nossa, eu sou muito grata a eles, primeiramente a Deus, né, que colocou eles na minha vida, depois a eles. Se eu pudesse encontrar cada um que me tratou, eu pedia desculpa, porque eu era muito ignorante. Você era criança, você não era ignorante? Não, estava no seu lugar, né? E assim, eu lembro pegar uma criança de 9 anos e expor esse tratamento e achar que ela era uma boa? Ele chorava. Então, eu agradeço todo mundo. Assim, eu gravei o nome de alguns eu via só de relance assim, mas eu agradeço todos que tratou, entendeu? Todos que teve a paciência, porque não era fácil. Entendeu? Às vezes eu não queria, ainda mais quando eu estava internada. Às vezes até o próprio Matheus chegava para mim e eu falava assim, não, hoje não. Por favor, amanhã você volta, hoje não. E aí eu agradeço o Dr. Matheus, que teve muita paciência. Tem médico que, assim, realmente não tem. O Dr. Matheus teve muita paciência, teve cuidado, ele tratou tudo que ele podia fazer ao alcance dele. Até hoje ele faz. Às vezes eu estou com um problema lá na justiça, os caras querem barrar meu remédio, e aí eu vou lá, doutor Matheus, preciso de um relatório urgente. Vai lá sexta-feira, eu estou lá, eu vou fazer o relatório. Então, assim, agradeço, muito obrigada. Ainda não tive a oportunidade de agradecer. E, assim, para as pessoas que vão chegar na vida do doutor Matheus, pode vir, ele é um ótimo médico. Né? A Santa Casa, eu agradeço a Santa Casa, que, assim, né, também é essencial, a equipe de enfermagem, toda a equipe. Então, eu não me vejo, tipo assim, às vezes eu brinco, o doutor Matheus está crescendo, né? Será que ele vai sair da Santa Casa? Se ele sair da Santa Casa, estou ferrado. Mas assim, eu espero doutor Wilson não saiu até hoje? Eu não vou sair, não. Sim, verdade. Eu ainda tenho que voltar lá, viu, doutor Wilson, agradecer, sabe? E assim, foi essencial. É essencial você procurar médico, às vezes tem uma criancinha, tem um jovem, um adolescente, procura o posto. Ah, mas o posto, às vezes até pagar um exame particular, que o doutor Matheus fala comigo. Às vezes você paga um exame particular, salva de muita coisa. Paga um exame particular, tem seu exame ali, depois vai no posto, consegue um coloproctologista, entendeu? Que vai ajudar muito. A gente queria agradecer também, assim, a gente sabe que a doença de Crohn é altos e baixos, né? Então acho que realmente sua história é inspiradora pela montanha-russa que teve, né? E pela firmeza tanto da dona Antônia como sua, né? Então, estamos extremamente agradecidos. Muito obrigado pela coragem de vir falar sobre a sua experiência, compartilhar isso com o mundo, né? Espero que muitas pessoas sejam abençoadas assim com a sua história e tenham tirado suas dúvidas.
E o Matheus, a gente não tem como não agradecer, né? O Matheus é um excelente médico da nossa equipe, a gente fica muito feliz que ele também tenha disponibilizado o tempo para poder contar a história e ajudar com a parte técnica toda. Se você quiser deixar o seu contato aí, Instagram, Facebook, fica à vontade. Matheus Meyer, o Matheus é com TH e o Meyer é com Y. Doutor MM, né? Doutor MM, chama assim. E aí lá tem todos os meus contatos, consultório, tá lá, é fácil me achar. E aqui na Santa Casa é mais fácil ainda. Né? E assim, lembrar que a Santa Casa só deseja saúde, né? E para todo mundo, né? Para todos. Então, vamos acabar por aqui. Fica o nosso agradecimento. Obrigada. Bom. Isso aí.